Também lhes deu reinos e povos, e os repartistes por cantos. Assim tomaram posse da terra de Sion, a terra do rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste seus filhos como as estrelas do céu, e os trouxeste à terra, da qual tinhas dito a seus pais, que entrariam para tomarem posse dela. Assim os filhos vieram, e tomaram posse daquela terra, e abateste diante deles aos moradores do território, os cananeus, e os entregaste em suas mãos, como também a seus reis, e aos povos do território, para que fizessem deles a sua vontade. E tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e tomaram posse de casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e muitas árvores frutíferas, e comeram, se fartaram, engordaram, e se deleitaram pela tua grande bondade. Porém eles foram desobedientes, e se rebelaram contra ti, desprezaram tua lei, e mataram teus profetas que lhes alertavam para que convertessem a ti. Assim fizeram grandes abominações. Por isso tu os entregaste nas mãos de seus inimigos, os quais os afligiram, e no tempo de sua angústia clamaram a ti. E tu desde os céus os ouviste, e segundo tua grande misericórdia tu lhes davas libertadores, que os salvaram da mão de seus inimigos. Mas assim que tinham repouso, voltavam a fazer o mal diante de ti, e tu os abandonavas nas mãos de seus inimigos, para que os dominassem. E eles se convertiam, e clamavam a ti, e tu os ouvias desde os céus, e segundo tua misericórdia muitas vezes os livraste, e os alertaste, para os fazer voltar à tua lei. Porém eles agiram com soberba, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Ao invés disso, pecaram contra teus juízos, os quais quem praticar, por causa deles viverá, e deram as costas, endureceram sua cerviz, e não deram ouvidos. Porém os suportaste por muitos anos, e os alertaste com teu espírito por meio de teus profetas, mas não deram ouvidos. Por isso tu os entregaste nas mãos dos povos das terras, mas por tua grande misericórdia não os destruíste por completo, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora pois, Deus nosso, Deus grande, poderoso e temível, que guardas o pacto e a bondade, não consideres pouco toda a opressão que alcançou a nós, nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos profetas, nossos pais, e todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Tu, porém, és justo em tudo quanto veio sobre nós, porque agiste fielmente, mas nós agimos perversamente. E nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes e nossos pais, não praticaram tua lei, nem deram ouvidos a teus mandamentos e teus testemunhos, com que os alertavas. Porque eles, mesmo em seu reino, nos muitos bens que lhes deu, e na terra espaçosa e fértil que entregaste a deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, a terra que havias dado a nossos pais para que comessem seu fruto e o seu bem. Eis que nela somos servos, e sua grande renda é para os reis que puseste sobre nós por nossos pecados, e eles a sua vontade dominam sobre nossos corpos e sobre nossos animais. Estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso nós fazemos um pacto fiel, e o escrevemos, e nossos príncipes, nossos levitas, e nossos sacerdotes o selaram. E os que selaram foram Neemias o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atuz, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesuá filho de Azanias, Binui dos filhos de Enadade, Cadmiel, e seus irmãos Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Os líderes do povo, Paróis, Paate-Moabe, Elão, Ratu, Bani, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aués, Pilha, Sobeque, Reum, Azabna, Maazeias, Aías, Anã, Malu, Arim e Baná. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo, e todos os que se haviam se separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, e todo o que tinha compreensão e entendimento, firmemente se juntaram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e se comprometeram em um juramento sujeito à maldição, que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Senhor, e seus juízos e seus estatutos, e que não daríamos nossas filhas aos povos da região, nem tomaríamos suas filhas para nossos filhos, e que, se os povos da região trouxessem para vender mercadorias e comida no dia de sábado, nada tomaríamos deles no sábado, nem em dia santo, e deixaríamos livre o 7º ano, inclusive toda e qualquer cobrança. Também pusemos preceitos sobre nós, impondo-nos a cada ano dar a terça parte de um ciclo, para a obra da casa de nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta contínua de alimentos, e para a oferta de queima contínua, dos sábados, das novas luas, e das festas solenes, e para as coisas sagradas, e para os sacrifícios pelo pecado para reconciliar a Israel, e para toda a obra da casa de nosso Deus. Também lançamos as sortes entre os sacerdotes, os levitas, e o povo, acerca da oferta da lenha, que havia de se trazer à casa de nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, em tempos determinados, a cada ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, e que a cada ano traríamos as primícias de nossa terra, e todos os primeiros frutos de toda a árvore, para a casa do
do Senhor, e também os primogênitos de nossos filhos e de nossos animais, como está escrito na lei, e que traríamos os primogênitos de nossas vacas e de nossas ovelhas à casa de nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa de nosso Deus, e que traríamos as primícias de nossas massas, e nossas ofertas alçadas, e do fruto de toda a árvore, do suco de uva e do azeite, aos sacerdotes, as câmaras da casa de nosso Deus, e os dízimos de nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos, e que um sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam o dízimo dos dízimos à casa de nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro, porque para aquelas câmaras os filhos de Israel, e os filhos de Levi, devem trazer oferta de grão, de suco de uva, e de azeite, e ali estarão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros, e os cantores, e assim não abandonaríamos a casa de nosso Deus. Porque, estando eu livre de todos, me fiz servo de todos, para ganhar ainda mais. E me fiz como judeu para os judeus, para ganhar aos judeus, como que estivesse debaixo da lei, ainda que eu mesmo não esteja debaixo da lei para os que estão debaixo da lei, para ganhar aos que estão debaixo da lei, ao que estão sem lei, como se estivesse sem lei, porém não estando sem lei para com Deus, mas para com Cristo debaixo da lei, para ganhar os que estão sem lei. Me fiz de fraco para os fracos, para ganhar aos fracos, tudo me fiz para todos, para por todos os meios vir a salvar alguns. E isto eu faço por causa do Evangelho, para que eu também dele seja participante. Não sabeis vós que os que correm nas competições, realmente todos correm, mas somente um leva o prêmio? Correi de tal maneira, que o alcanceis. E todo aquele que luta, tenha domínio próprio sobre tudo, pois aqueles fazem para receber uma coroa corruptível, porém nós para uma incorruptível. Então assim eu corro, não como para um lugar incerto, assim luto, não como que dando socos no ar. Em vez disso, eu subjugo meu corpo, e o reduzo à servidão, para que quando estiver pregando para os outros, eu mesmo não seja reprovado. Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos pelo mar passaram, e todos foram batizados na nuvem e no mar em Moisés, e todos comeram de um mesmo alimento espiritual, e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas da maioria deles Deus não se agradou, por isso foram deixados no deserto. E estas coisas nos servem de exemplos, para que não desejemos coisas ruins, como eles desejaram. E não sejais idólatras, como alguns deles foram, como está escrito, o povo se sentou para comer, e para beber, e levantaram-se para se alegrarem. E não pequemos sexualmente, como alguns deles assim pecaram, e em um dia 23.000 caíram. E não tentemos a Cristo, como também alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. E todas estas coisas lhes aconteceram como exemplos, e estão escritas para nosso aviso, em quem os fins dos tempos têm chegado. Portanto, aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Nenhuma tentação vos veio, que não fosse humana, porém Deus é fiel, que não vos deixará tentar mais do que o que podeis, antes com a tentação também dará saída, para que a possais suportar. Quem tapa seu ouvido ao clamor do pobre, ele também clamará, mas não será ouvido.